Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco para este momento de reflexão e fortalecimento espiritual. Antes de começarmos, acalme o seu coração e respire fundo. Se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. Há uma mensagem específica que o céu deseja entregar a você hoje sobre os movimentos invisíveis do Criador na sua vida. Muitas vezes, nos sentimos estagnados, como se as nossas orações batessem no teto e voltassem, ou como se o tempo estivesse passando e nada de novo acontecesse. Mas a verdade contida nas Escrituras é que o nosso Deus não é um Deus estático. Ele é o Deus do movimento, da criação e da restauração. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. É sobre esse não ver que vamos conversar. Você pode não ver a mão de Deus agindo agora, mas isso não significa que ele esteja parado. Imagine um jardim durante o inverno. Por cima, a terra parece seca, fria e sem vida. Não há flores, não há frutos, e o cenário pode parecer desolador. No entanto, debaixo da terra, no profundo, as raízes estão se fortalecendo, a semente está rompendo a casca e a vida está se preparando para brotar com força total na primavera. Assim é o agir de Deus na sua história. Enquanto você chora no seu quarto, Ele está preparando o consolo. Enquanto você se preocupa com as contas, Ele está movendo o coração de pessoas e abrindo portas de emprego que você nem sabia que existiam. Enquanto você se sente só, Ele está enviando anjos para guardar os seus caminhos. O silêncio de Deus não é ausência de trabalho. O silêncio de Deus é a oficina onde Ele molda os milagres mais complexos. Talvez você esteja enfrentando uma batalha familiar que parece não ter fim, ou uma enfermidade que insiste em tirar a sua paz. Talvez o seu cansaço seja emocional, uma fadiga da alma por tanto esperar. Saiba que o Senhor conhece cada detalhe da sua dor. Ele vê o que você não vê. Ele vê a armadilha que o inimigo armou e que ele mesmo já desfez sem você perceber. Ele vê a provisão que já está a caminho, atravessando fronteiras para chegar até as suas mãos. Confiar em Deus quando tudo vai bem é gratidão, mas confiar nele quando o cenário é de incerteza é a verdadeira adoração. Vamos elevar o nosso pensamento agora. Pai Celestial, entramos na Tua presença com corações sedentos da Tua paz. Senhor, Tu és o Deus que vê além do horizonte humano. Tu conheces o amanhã antes mesmo dele acontecer. Eu te peço agora por cada pessoa que ouve esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo visite cada lar, cada leito de hospital, cada ambiente de trabalho. Conforta o coração daqueles que estão aflitos porque não conseguem enxergar uma saída. Abre os olhos da nossa fé para que possamos entender que o Teu mover começou no exato momento em que dobramos os nossos joelhos. Pedimos que a Tua vontade prevaleça e que a nossa confiança seja renovada. Que esta palavra seja o bálsamo que cura a ferida e o combustível que reacende a esperança. Fica conosco, Senhor, pois sem Ti nada somos, mas com o Teu auxílio, somos mais do que vencedores. Amém. Continue conectado conosco, pois o que Deus tem para revelar nas próximas etapas desta mensagem transformará a sua visão sobre a sua própria jornada. Deus está movendo as peças agora mesmo por amor a você. Muitas vezes, a nossa visão humana é limitada pelo que chamamos de realidade imediata. Olhamos para as paredes que nos cercam, para os números no extrato bancário ou para os exames médicos e decretamos que aquele é o fim da linha. Mas o Deus a quem servimos não trabalha dentro da lógica das limitações humanas. Ele é o Deus do impossível. Quando a Bíblia diz que Ele está movendo o que você não vê, isso significa que, enquanto você dorme, Ele está desatando nós que você nem sabia que existiam. Imagine a história de José. Ele foi vendido como escravo, injustiçado e esquecido em uma prisão. Aos olhos de qualquer observador, a vida de José era um fracasso absoluto. Mas, nos bastidores, Deus estava movendo o coração do copeiro Mor, preparando um sonho para o faraó e organizando circunstâncias para que, no momento certo, José fosse levado à posição de governador. José não via o palácio enquanto estava na cela, mas Deus já estava movendo as estruturas do Egito para recebê-lo. Talvez hoje você se sinta em uma cela emocional ou espiritual, mas entenda que o seu processo não é o seu destino final. O Senhor está usando esse tempo de espera para forjar em você um caráter inabalável. Ele está filtrando quem deve permanecer ao seu lado e quem deve ser afastado para que o seu propósito não seja interrompido. A mão invisível de Deus é mais real do que qualquer coisa que você possa tocar. Ele está movendo autoridades a seu favor, Ele está mudando decretos e Ele está preparando a mesa no deserto. Não se deixe enganar pelo silêncio aparente das circunstâncias. O silêncio é o ambiente onde os grandes projetos são arquitetados. Deus é o mestre da estratégia.
Ele sabe exatamente quando agir para que o nome dele seja glorificado e a sua vitória seja completa. A sua parte agora é manter a lâmpada acesa e o coração em paz. Não tente forçar portas que Deus ainda não abriu. Foque em ser fiel no pouco, pois o muito virá como consequência do mover divino. Lembre-se de que a tempestade que te assusta hoje serve apenas para limpar o caminho para o sol que brilhará amanhã. Nada do que você está passando é em vão. Cada lágrima derramada é colhida pelo Senhor e transformada em combustível para a sua colheita. Se você crê que Deus já começou a mover as águas na sua vida, sinta-se à vontade para demonstrar a sua fé agora mesmo. Se esta mensagem está tocando seu coração e trazendo paz ao seu espírito, eu te convido a clicar no botão de curtir logo abaixo do vídeo. O seu like é fundamental para que esta palavra de esperança alcance mais pessoas que também precisam saber que não estão sozinhas. E se você conhece alguém que está passando por um momento de incerteza, alguém que precisa desse despertamento espiritual, compartilhe este vídeo agora mesmo. Envie no grupo da família, para aquele amigo que anda desanimado ou para aquela pessoa que Deus colocou no seu pensamento neste exato momento. Ao compartilhar, você se torna um instrumento do agir de Deus na vida de outra pessoa. Vamos juntos espalhar essa corrente de fé e confiança. Fique conosco, pois a próxima parte desta mensagem revelará como você deve se posicionar enquanto aguarda a manifestação do que Deus está movendo em seu favor. Agora que compreendemos que o silêncio de Deus não significa sua ausência, precisamos falar sobre como devemos nos comportar enquanto aguardamos a manifestação do milagre. Existe uma diferença crucial entre esperar de braços cruzados e esperar com expectativa espiritual. Quando dizemos que Deus já está movendo o que você não vê, isso exige de nós uma postura de vigilância e preparação. Imagine um navio que está chegando ao porto. Mesmo que você ainda não veja no horizonte, o capitão no porto já prepara o cais, organiza a logística e limpa o caminho para a atracação. Assim deve ser a sua vida. Se você está orando por uma restauração familiar, comece a preparar o seu coração com perdão e mansidão hoje, mesmo que a outra pessoa ainda não tenha mudado. Se você pede por uma porta aberta na área profissional, continue se qualificando e agindo com integridade onde você está agora. O seu posicionamento é o sinal de que você realmente acredita no que Deus está fazendo nos bastidores. A Bíblia nos ensina em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Note que a promessa não é apenas sobre o destino final, mas sobre a força que recebemos durante o trajeto. Deus está movendo o que você não vê para que, quando a bênção chegar, você tenha estrutura espiritual para mantê-la. Muitas vezes, a demora é, na verdade, uma proteção. Se Deus entregasse certas vitórias antes do tempo, o peso do sucesso poderia esmagar a nossa humildade ou nos afastar da dependência dele. Por isso, ele trabalha no invisível para ajustar o nosso caráter e fortalecer os nossos alicerces. Não permita que a ansiedade roube a sua paz. A ansiedade é uma tentativa humana de controlar o futuro, mas o futuro pertence exclusivamente a Deus. Quando você tenta ajudar Deus com as suas próprias mãos, fora da vontade dele, acaba gerando cansaço e frustração. Descanse na soberania daquele que sustenta o universo com a palma das mãos. Ele está movendo peças políticas, ele está tocando em corações endurecidos, ele está removendo impedimentos legais e espirituais que bloqueavam o seu avanço. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. A fé é a visão da alma que enxerga o que os olhos físicos ignoram. Mantenha sua oração constante, pois a oração é a linguagem que conecta o seu coração à sala do trono, onde todas as decisões sobre a sua vida são tomadas. Deus está escrevendo linhas que farão sentido lá na frente. O que hoje parece um ponto final, para Deus é apenas uma vírgula. O que hoje parece um beco sem saída, para o Senhor é o cenário perfeito para abrir o mar vermelho. Mantenha o seu olhar fixo na promessa e não na circunstância. As circunstâncias são passageiras e mutáveis, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele é fiel para cumprir cada promessa que saiu da sua boca. Enquanto ele move o invisível, você move a sua fé através do louvor e da gratidão antecipada. Agradecer antes de receber é a prova máxima de confiança no caráter do Criador. Prepare o seu coração, pois o que está sendo movido no plano espiritual em breve se tornará visível aos seus olhos, para a honra e glória do nome de Jesus. Um dos maiores desafios da jornada cristã é manter o discernimento em meio ao barulho do mundo. Quando afirmamos que Deus já está movendo o que você não vê, estamos falando de uma realidade que muitas vezes contraria os nossos 5 sentidos. O mundo nos diz para acreditar apenas no que podemos tocar e medir, mas o reino de Deus funciona por princípios diferentes. Ter discernimento é entender que Deus está agindo mesmo quando o cenário parece contrário ao que pedimos.
Às vezes, o mover de Deus envolve fechar uma porta que você queria muito que ficasse aberta, para evitar que você entre em um caminho de dor no futuro. Discernimento é perceber que aquele não ou aquele espere é, na verdade, o cuidado de um pai zeloso que está organizando algo muito maior. Você já parou para pensar que os maiores testemunhos nascem das provas mais difíceis? Ninguém celebra a vitória sem ter enfrentado uma batalha. Se você está em meio a uma luta agora, alegre-se no fato de que Deus te considerou digno de carregar esse processo, pois Ele sabe que você terá estrutura para carregar a glória que virá depois. O agir invisível de Deus também trata de conexões divinas. Talvez você esteja se perguntando por que certas pessoas saíram da sua vida recentemente. Não lamente essas perdas como se fossem derrotas. Muitas vezes, Deus remove pessoas para que o barulho das opiniões delas não abafe a voz do Espírito Santo no seu coração. Ele está movendo o que você não vê para limpar o seu círculo social e colocar ao seu lado pessoas que serão pontes para o seu destino, e não âncoras para o seu passado. Sinta a paz que excede todo o entendimento guardando o seu coração agora. Essa paz é o termômetro do agir de Deus. Quando você entrega uma causa nas mãos do Senhor e para de tentar resolvê-la pela força do seu braço, uma calma sobrenatural se instala. Essa calma não vem da ausência de problemas, mas da certeza de quem está no controle do barco. Lembre-se do profeta Eliseu e seu servo. Quando o exército inimigo cercou a cidade, o servo ficou desesperado, mas Eliseu orou: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E quando os olhos do servo foram abertos, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército de Deus já estava lá antes de o servo perceber. Assim é com você. O socorro já está posicionado. Os anjos do Senhor já estão acampados ao redor da sua casa, da sua família e dos seus projetos. O que você vê hoje é apenas uma fração minúscula da realidade total. O mundo espiritual é vasto e ativo. Enquanto você se sente pequeno e incapaz, o céu te vê como um herdeiro da promessa. Não deixe que o medo paralise a sua caminhada. O medo é a lente que aumenta o problema e diminui a visão do poder de Deus. Troque a lente do medo pela lente da confiança. Declare com a sua boca: eu não vejo, mas eu sei que o meu Redentor vive e que Ele está trabalhando em meu favor. Essa declaração de fé move as estruturas espirituais e demonstra que você está pronto para receber o que está sendo preparado. Continue firme, pois a clareza sobre o que está sendo movido virá no tempo perfeito. Deus não se atrasa e nunca falha em seus propósitos. A perseverança é a ferramenta que mantém a nossa conexão com o plano divino enquanto o visível ainda não se manifestou. Muitas vezes, a nossa natureza humana deseja gratificação instantânea, mas os processos de Deus são como a gestação de uma vida. Há um tempo de formação, um tempo de nutrição no escuro e, finalmente, o nascimento. Entenda que, se Deus mostrasse agora tudo o que Ele está movendo, talvez você não suportasse o peso da responsabilidade ou tentasse interferir no processo com a sua própria ansiedade. O agir secreto de Deus serve para proteger o milagre. Enquanto você espera, Deus está removendo as ervas daninhas do seu caminho, está alinhando os corações das pessoas envolvidas e está estabelecendo as bases legais e espirituais para que a sua bênção seja duradoura e não passageira. O Senhor não quer apenas te dar uma vitória, Ele quer te dar uma herança que permaneça. Pense no povo de Israel diante das muralhas de Jericó. Eles marcharam durante dias em silêncio. Para quem olhava de fora, parecia que nada estava acontecendo. As pedras continuavam lá, o muro era intransponível e o inimigo zombava. Mas, a cada volta dada em obediência, a estrutura espiritual daquelas muralhas estava sendo abalada. O mover não era visível nos tijolos, mas era real nas regiões celestiais. No sétimo dia, quando o clamor subiu, o que já estava solto no invisível desmoronou no visível. Talvez você esteja na sua quinta ou sexta volta. O cansaço físico diz para você parar, mas o Espírito de Deus sopra no seu ouvido hoje. Não desista, porque o alicerce do impedimento já foi quebrado. A sua fidelidade nas pequenas coisas, a sua constância na oração da madrugada e a sua decisão de não murmurar são o que sustentam o mover de Deus. A murmuração é como um freio na nossa caminhada, pois foca no que falta e ignora a soberania daquele que tudo provê. Já a gratidão é um acelerador. Quando você agradece pelo que ainda não vê, você declara que a sua confiança não está no cenário, mas no Criador do cenário. Deus está movendo o que você não vê para que o seu testemunho seja completo. Ele quer que, quando você contar a sua história, não reste dúvidas de que foi a mão dele e não a sorte ou o esforço humano. Ele está preparando um banquete onde antes havia escassez. Ele está transformando o seu deserto em um jardim regado. Não se compare com quem parece estar avançando mais rápido.
Cada planta tem o seu tempo de colheita e o seu fruto está sendo amadurecido pelo sol da justiça. Mantenha os seus olhos espirituais abertos. Comece a notar os pequenos sinais, os acasos que Deus coloca no seu dia, as palavras de conforto que chegam na hora certa. Tudo isso são evidências de que a engrenagem do céu está a todo vapor em seu benefício. Você não foi esquecido. O seu nome está gravado nas palmas das mãos do Senhor e Ele tem pressa em cumprir o que prometeu, mas Ele tem zelo em cumprir da forma perfeita. Descanse na certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. O mover é real, o mover é agora e o resultado será maior do que você jamais imaginou. Um dos maiores obstáculos para percebermos o agir de Deus é o medo do futuro. O medo funciona como uma névoa que embaça nossa visão espiritual e nos faz focar nos gigantes, em vez de focarmos naquele que criou os montes. Quando afirmamos que Deus já está movendo o que você não vê, estamos fazendo um convite para que você abandone a ansiedade e abrace a confiança plena. O Senhor não quer que você viva em um estado de alerta constante, esperando pelo pior. Ele te chamou para viver em um estado de esperança, esperando pelo melhor que Ele tem preparado. Saiba que, enquanto o mundo projeta crises, Deus projeta saídas. Enquanto o sistema diz que não há mais jeito para sua saúde ou para sua vida financeira, o Senhor está arquitetando uma virilha histórica na sua trajetória. O mover invisível de Deus muitas vezes começa com uma mudança na nossa mentalidade. Ele move o que não vemos para que possamos ver o que Ele vê. Ele está removendo as escamas de pessimismo dos seus olhos. Perceba que cada oração que você faz não fica pairando no ar. Ela sobe como incenso suave e aciona o exército celestial. Existe um movimento de anjos em torno da sua causa. Existe um movimento de provisão sendo liberado. O segredo é não deixar que o tempo da espera enfraqueça a sua expectativa. A expectativa é o solo onde o milagre floresce. Se você parar de esperar, você para de notar as evidências do agir divino. Deus está movendo corações que eram como pedras e transformando-os em carne para te abençoar. Ele está movendo situações burocráticas que estavam travadas há anos, e de repente, você receberá aquela ligação ou aquele e-mail que mudará tudo. O agir invisível de Deus é detalhista. Ele não esquece nenhum detalhe. Se Ele prometeu, Ele é zeloso para cumprir. Não tente entender o como Deus vai fazer, foque no quem prometeu fazer. O como pertence ao mistério de Deus, mas o quem é o nosso Pai amoroso, fiel e todo-poderoso. Ele está movendo o que você não vê para que, quando o milagre se materializar, você saiba que não foi sorte, não foi coincidência e não foi mérito próprio, mas sim a pura e bendita graça do Senhor agindo em seu favor. Sinta esse renovo agora. Sinta a carga pesada saindo dos seus ombros e a leveza da presença de Deus ocupando esse espaço. O que está sendo movido no plano espiritual é muito maior do que qualquer barreira que se levante no plano físico. Onde há desordem, Deus está trazendo organização. Onde há trevas, Ele está movendo a luz. Onde há choro, Ele está movendo as águas para a alegria que surge pela manhã. Mantenha-se firme na brecha. Continue orando e adorando, pois o som do movimento das águas já pode ser ouvido por aqueles que têm ouvidos espirituais. A sua vitória está sendo forjada no fogo do silêncio, para que saia como ouro puro e reluzente diante de todos. Ao chegarmos ao final desta reflexão, é fundamental que você saia daqui com uma convicção inabalável. O tempo da sua colheita está mais próximo do que você imagina. Tudo o que conversamos até aqui não são apenas palavras de motivação, mas verdades fundamentadas na fidelidade daquele que governa o universo. O movimento de Deus na sua vida é constante. Enquanto este vídeo era reproduzido, corações foram tocados, circunstâncias foram alteradas e o ambiente espiritual ao seu redor foi limpo. Deus está movendo o que você não vê para que o seu nome seja glorificado através da sua história. Não se deixe levar pelo desânimo de quem não conhece o Deus que você serve. A sua confiança é a sua maior arma. Onde muitos veem um deserto, você, pela fé, já vê os mananciais. Onde o mundo vê um fim, você vê o início de um novo capítulo escrito pelo dedo de Deus. Lembre-se sempre, o que Deus prepara no oculto é sempre maior do que aquilo que o inimigo tenta ostentar no visível. Agora, vamos selar este momento com uma oração de entrega e autoridade. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos por este tempo de comunhão e fortalecimento. Obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu apresento agora cada vida que chegou até este momento final do vídeo. Senhor, tu sabes as batalhas silenciosas, as lágrimas que caem no travesseiro e os sonhos que parecem ter sido esquecidos. Declaramos agora que o Senhor está movendo todas as coisas. Move o que está travado, cura o que está ferido, abre o que está fechado. Pedimos que a tua paz,
que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração de cada irmão e irmã aqui presente. Que a partir de hoje, eles possam caminhar com a cabeça erguida, sabendo que o general de guerra está à frente da batalha. Declaramos que nenhuma ferramenta preparada contra os teus filhos prosperará e que a tua vontade, boa, perfeita e agradável, se cumprirá em cada detalhe. Abençoa as famílias, os projetos, a saúde e a vida espiritual de todos. Recebemos a tua vitória com gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode descansar agora, pois o que você entregou nas mãos de Deus está seguro. Se esta mensagem foi um bálsamo para você, não saia sem deixar o seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal Horizonte da Fé e para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante para outras vidas. E, por favor, compartilhe este vídeo agora. Se cada um de nós enviar para apenas uma pessoa, o alcance da palavra de Deus será multiplicado e correntes de ansiedade serão quebradas através deste mover. Clique no botão de compartilhar e envie para os seus contatos. Inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos encontros. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e para todo sempre. Até o nosso próximo vídeo aqui no Horizonte da Fé. Fiquem todos na paz de Cristo.